Saiu agora mesmo um artigo, e tanto no site Globo Saúde, vou deixar aqui os créditos aqui, escrito por Alexandre Grossbois e Juliane Duri, o qual agradeço de antemão a oportunidade de falar sobre o assunto, e baseado em um artigo da Nature que eu queria trazer para vocês, tá? O que que é? Primeiro, assim, na postagem no site da Globo, tá? Implante revolucionário na medula espinhal faz paciente com Parkinson há 30 anos andar quase normalmente. Então, primeiro eu queria trazer para vocês. Então, eles falam de uma neuroprótese para a marcha na doença de Parkinson. Essa neuroprótese são estímulos medulares a partir de dispositivos externos e que, sim, eles podem ser utilizados na doença de Parkinson, sendo estudados, tá, em fases bem iniciais, mas foram estudados para outros tipos, para pacientes paraplégicos, etc. Então, eu queria trazer para vocês primeiro o conteúdo do site do Globo.com e depois o artigo em si que foi citado, que foi publicado agora, foi publicado há um dia aproximadamente, tá? Primeira coisa, no texto coloca, um homem com mal de Parkinson, estágio avançado, recuperou quase totalmente a capacidade de caminhar graças a eletrodos implantados em sua medula espinhal. Então, primeira coisa, mal de Parkinson, então para os autores que colocaram aqui, a gente não usa, tá bom? É doença de Parkinson. Por que que se usa mal de Parkinson? Essa curiosidade. Porque no francês, a gente usa maladie de Parkinson, porque a doença de Parkinson, ela teve esse nome justamente por Jean-Martin Charcot, que foi um neurologista francês que cunhou esse termo devido, obviamente, à descrição de James Parkinson, que foi outro médico que descreveu com grande acurácia os fenômenos motores da doença de Parkinson. Veja bem, então a gente não usa o termo mal de Parkinson. Doença de Parkinson é uma tradução errada do francês maladie de Parkinson. Maladie é doença, é distúrbio, de fato, no francês. A gente traduziu para o português de uma forma um pouquinho inadequada. Presta atenção comigo. Ele colocou aqui, em estágio avançado, recuperou quase totalmente. Esse termo recuperar quase totalmente é uma coisa que, em geral, a gente vê de pessoas que são leigas de falar. Não, teve melhora do aspecto motor. Ok, tá bom? Então tomem cuidado. Por quê? Porque na doença de Parkinson a gente tem morte neuronal. Se tem morte neuronal, a gente não espera a recuperação do neurônio, etc. Porque a morte a gente não consegue recuperar. Existem estudos com células-tronco, tem um objetivo até repor aquela morte, a repor o neurônio faltante, mas ele não reviva o neurônio. De maneira geral, esse conceito que estou passando para vocês está adequado. Veja bem, foram implantados eletrodos na medula espinhal. Então, a técnica foi estimular raízes nervosas para que a gente pudesse ter uma condução nervosa melhor. O problema da doença de Parkinson não está na medula, está lá no sistema nervoso central, em outra parte do sistema nervoso central, que é no mesencéfalo, que falta neurônios. Em 5, 6 anos, a gente tem um pool de células neuronais naquela região quase ausente já. Existem estudos mostrando que 95% em 5 anos praticamente já morreu, e por isso a reposição dopaminérgica é tão importante, né? Então, aqui ele continua. Uma façanha médica pode ser uma tecnologia revolucionária, tá? Beleza, eu entendo também que isso pode ser muito útil e a gente pode usar essa palavra revolucionária de fato. A estimulação cerebral ela é usada há mais de 30 anos na doença de Parkinson, que a gente chama de Deep Brain Stimulation. E está sendo estudada agora a estimulação também medular e outros alvos também, até mesmo cerebelar, na doença de Parkinson. Veja, esses estímulos, essa estimulação, ela tem que ser contínua, intermitente, a depender da técnica, de onde implanta, isso pode ser muito útil. Nessa técnica, entretanto, eles colocam um dispositivo externo para estimular raízes nervosas bem específicas. Não é exatamente um tipo de estimulação medular como Deep Brain Stimulation, mas de qualquer forma é um dispositivo externo que está fazendo melhorar o estímulo mais local. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Talvez essa possibilidade seja melhor para coisas específicas como a marcha em si e para outros sintomas como tremor ou a lentidão no movimento, o Deep Brain Stimulation seja uma estratégia melhor, pelo menos fisiopatologicamente, para entender, tá bom? Então, aqui ele continua. O tratamento foi desenvolvido por pacientes, o paciente de 62 anos que vive na França, e ele tinha grande dificuldade para caminhar. Então, de fato, é um tipo de estímulo bem localizado e é, de fato, uma possibilidade de tratamento que agora está sendo feito com seres humanos. Foi primeiro realizado com primatas. Se vocês não sabem, o tratamento, o estudo com primatas, ele é extremamente restrito no mundo atualmente. Nos últimos 5, 7 anos, se eu não me engano,
houve leis quase no mundo inteiro proibindo isso, são bem específicos, bem particulares as propostas. Nesse caso, é quase impossível. Se a gente não fizer depois em ratos, a gente vai ter que fazer diretamente com humanos, tá? Aí por isso que às vezes utiliza primatas, mas a pesquisa com primatas é uma coisa bem restrita e, particularmente, eu concordo com essa restrição. Tem que ter restrição. Limitação e impedimento a gente tem que avaliar, porque senão a gente vai acabar fazendo teste em humanos direto, né? Então, para uma tecnologia ou outra, talvez não tenha outro jeito. Mas eu sou bastante contra experiências em animais, a gente só tem que ter esse entendimento. Então, veja bem, aqui ele continua. Os episódios chamados de congelamento, que são os freezing gate, durante os quais os pacientes ficam temporariamente impossibilitados de mover, foram melhorados, né? Então, se você tem um obstáculo, alguém está passando à sua frente, você começa a congelar e cai. De fato, o freezing gate, ou congelamento de marcha, é um distúrbio, é um fenômeno que acontece na doença de Parkinson, em geral em fases moderadas ou avançadas, tá bom? Nessa ocasião, a gente fica congelado de fato por isso. O mais difícil é a gente iniciar o movimento. E esse início do movimento, talvez ele possa ser melhorado com estímulos como esse do Mark, do paciente em si, que foi realizado. Tá? Eu vejo com bastante bons olhos a tecnologia em si. Se isso vai ser, de fato, uma terapia útil, como vai ser útil, a gente ainda não sabe, tá bom? E, por fim, eu queria trazer para vocês esse estudo publicado aqui, ó, 6 de novembro, que, de fato, é uma neuroprótese, são estímulos na medula espinhal para déficits relacionados à marcha. A gente não sabe se para outros tipos de estímulo isso vai ser também útil. A gente espera agora, ao longo do tempo, para saber se outros tipos de movimento, outros fenômenos motores, a gente vai conseguir usar esse tratamento também, mas foi baseado nesse estudo publicado agora na Nature, que é uma revista extremamente impactante, e foi publicada dia 6 de novembro, e é isso que a reportagem traz, tá bom? Queria trazer para vocês, então, neuroprótese para a marcha na doença de Parkinson, é uma possibilidade terapêutica, particularmente eu vejo como uma ferramenta promissora, sim, mas a gente tem que entender que ela não age no processo neurodegenerativo da doença. Então, é como se ela estivesse estimulando alguns locais que estão tendo um estímulo inadequado ou falta desse estímulo, e entendo que essas ferramentas vão ser muito úteis nos próximos anos, sem dúvidas, tá bom? Queria deixar aqui para vocês o YouTube, o Instagram e o Facebook. Sigam lá e a gente fica à disposição, a gente discute semanalmente alguns temas e alguns estudos, alguns artigos em doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas, e a gente fica à disposição para dúvidas. Grande abraço!